Deixa eu ligar aqui que eu não tinha ligado, né? Causa um desequilíbrio na máquina, tá? Causa um desequilíbrio na máquina. E aí, causando esse desequilíbrio na máquina, vai ocorrer desgastes, como você falou aí, no rolamento e tudo mais. Tá certo? O rotor pode estragar, né? Pode acontecer isso também? Isso. Então, veja, ó. Então, assim, quando a gente trata de preditiva, a gente tem que pensar em que eu vou monitorar, né? Para qual finalidade eu estarei fazendo esse monitoramento, tá? Então, a gente tem que pensar nesses detalhes. Determinação da grandeza ou variável do processo. Quando eu falo grandeza, por exemplo, nós citamos algumas grandezas, né? Quando a gente estava falando, o Jadiel falou, o Flávio falou, o Lucas falou. Nós falamos em grandezas, né? O que são essas grandezas? Grandezas são, por exemplo, ó, detecção de temperatura, foi mencionado, não foi? Certo? Isso é uma grandeza, que também pode ser chamada de variável de um processo. E aí, uma coisa importante que eu quero já mencionar para vocês, que quando estaremos falando de sistemas automáticos ou automação em si, nós estaremos falando diretamente de grandezas ou variáveis do processo, tá? E o que é variável de processo? Variável de processo é aquilo que oscila, tá? Temperatura oscila, pressão oscila, certo? Isso são as chamadas variáveis de processo. E em sistemas de automação, a gente tem controles, né, relacionados a essas grandezas. E aí, quando nós temos que controlar essas grandezas ou essas variáveis, nós fazemos o quê? Utilizamos uma coisa que vocês falaram, sensores, né? Os sensores irão detectar o que? Estas variações. E aí, ele detectando essas variações, ele manda essa informação para uma coisa chamada IHM, por exemplo, que é o quê? Interface homem-máquina, certo? Interface homem-máquina. Interface homem-máquina nada mais é que um computador ou uma tela para que eu possa interagir com a máquina, certo? Eu posso interagir com a máquina e esta máquina ou esse equipamento me mostrar aquela variável como ela está. Se ela está dentro da faixa aceitável, se ela está acima ou abaixo, certo? Então, estas interfaces são extremamente importantes para que nós possamos controlar os processos. Então, isso é só um adendo para as próximas disciplinas que a gente vai tratar, de automação, por exemplo, que a gente vai trabalhar muito com grandezas e variáveis de processo, tá? Então, essa sementinha que eu estou colocando aqui, na preditiva, eu quero que vocês peguem bem essa relação de grandeza e variável de processo, tá? Então, para que eu possa trabalhar uma preditiva, veja, eu quero pensar numa preditiva. Então, eu tenho que pensar numa grandeza. Eu preciso pensar em uma grandeza que eu quero controlar. E essa grandeza que eu vou controlar, ela é parte importante do meu processo, do meu equipamento, da minha máquina. Por quê? Porque ela, se ela der defeito, olha só, defeito ou falha, tá? Eu tenho como controlar isso. Por quê? Veja bem, aqueles conceitos que nós vimos lá atrás, certo? Então vamos perguntar aqui, ó. Eu vou abrir o microfone da pessoa que vai me falar, abrir aqui. Márcio Barros. Márcio,
Ó, a gente falou alguns minutos atrás sobre defeito e falha, certo? Então me diga aí, ó, para ver se você estava esperto. O que é defeito e o que é falha? Abre teu microfone. Tem que abrir seu microfone aí. Ixi, mas não é, você foi no vídeo agora, pode falar. Vai, Márcio, pode falar, tá aberto. Como é que é, professor? Explica de novo. Eu quero que você me fale a diferença de defeito e falha. Bora, bora! Eu acabei de falar. Não é possível. Ó, Eu tenho que dar uma pesquisada. Não, que pesquisada? Eu acabei de falar. Como é que vai pesquisar? Ó, para não dizer que eu sou ruim, tá? Fala o que é um defeito, vai? Só o defeito. Nada? Deu falha, é? Deu defeito ou deu falha em você agora? Vixe, Maria. Deu falha. É, né? Quem souber, pode abrir o microfone e falar. Qual a diferença? O que é um defeito e o que é uma falha? Vai lá. A falha é algo que o equipamento continua a funcionar, mesmo entrando em falha. O defeito, o equipamento acaba parando. Exatamente. Para, né? Aí não funciona mais. Entendeu, Marcos? Entendeu? A falha de equipamento é antes do defeito, professor. Então repete aí o que é defeito e o que é falha. Quando não funciona e quando funciona. Sim, tá. E quem é quem? Quem é falha e quem é defeito? Defeito para. Defeito, a máquina não trabalha mais? É isso? Isso. E a falha? Ela pode rodar com defeito. Pode rodar com defeito? Ó aqui, ó. Tá aqui, ó. O defeito acontece e a máquina continua em operação, certo? Beleza? A falha acontece um problema na máquina ou um defeito, e aí o que acontece com a máquina? Ela simplesmente para, certo? Entendeu? É você mesmo, Márcio, entendeu? Pode falar o microfone. Alô, alô, voltamos. Aí, ó, voltou. Tá todo mundo aí? Alex, Só disse que tu foi tomar um aperitivozinho para poder continuar a aula. Não, é nada. Eu ainda nem... Tá lá, tá gelando ainda. A internet caiu de novo aqui. Essa porcaria. Bora lá. Pronto, então vamos Aqui voltar também lá. tá assim também, professor. Não é só aí não. A internet aqui também tá meio ruim. Viu? Tá ruim, né? Ah, eu É tenho Seven, se for Seven, tá caindo em todo quanto é lugar aí. Eu tenho aula mais tarde ainda. Essa internet tá louco, viu? Essa Seven, essa porcaria que não presta. Também é Seven aqui, tá caindo toda hora também. Não, tá igual Oi, ó. Oi, viu? Oi. Tá... A minha tava desse jeito na semana passada. Caía e voltava. Tá aqui, começou hoje esse negócio, uma frescurada aí. O Márcio deu sorte, né? Semana passada. Bem, então vamos continuar aqui. Então vamos lá. Parei aqui, né? Faltou essa parte aqui, ó. Especificação do instrumento. Deixa eu pôr para... tá gravando.
Especificação do instrumento adequado para a aquisição das informações da variável. Então, veja, eu vou fazer uma preditiva. Definir a grandeza ou a variável de processo que eu irei monitorar. Tá? Definido. Caiu. Agora caiu. Aí é o seguinte. Definido a grandeza, definido a forma de monitoramento dessa grandeza, o que eu faço agora? Agora eu vou definir o quê? Eu vou definir como é que está como eu vou monitorá-la, tá? Como eu vou monitorá-la. Então, para que eu possa saber como monitorá-la, eu preciso conhecer os equipamentos que estarão disponíveis para isso, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer um monitoramento de uma grandeza, tá certo? Temperatura. Então, ó, definir que eu vou fazer o monitoramento de uma grandeza que é a variável de temperatura, tá? Aonde eu farei isso? Eu farei isso num transformador, tá certo? Beleza. Aí eu tenho que, na verdade eu vou fazer em dois. Eu vou fazer em dois equipamentos, o transformador e motor elétrico, tá? Beleza. Então eu defini que eu vou monitorar a temperatura tanto do motor como do transformador. Aí eu pergunto aos senhores, existe algum equipamento, existe um instrumento que eu consiga fazer o monitoramento da temperatura de um transformador? Quem souber pode abrir e responder. Câmeras térmicas. Ou também conhecido como termovisor. Diga. Isso. A análise termográfica, professor, também faz isso, né? Sim, Então, análise termográfica, termovisor, o que o Flávio falou da câmera, tudo isso faz o mesmo processo, né? Logicamente que, para que eu possa fazer essa análise, eu preciso estar a uma determinada distância, né? Principalmente do transformador. Questões de segurança, né? Então, veja, eu defini que eu vou monitorar quem? A temperatura. A temperatura de quem? Do transformador e do motor elétrico. É possível fazer isso com qual instrumento? O termômetro. O termômetro você mede temperatura aqui, ó. Bota aqui e mede. Não. É o quê? Termovisor, tá? Ou uma câmera termográfica. Certo? Beleza? Aí, depois disso, o que acontece? A avaliação das informações aquisitadas ou encontradas, tá? Para um diagnóstico e classificação do estado, tá? Então, depois que eu soube o que monitorar, monitorei. E lembrando uma vez, para que esse monitoramento seja eficaz, eu preciso o quê? De uma continuidade. Então, uma continuidade, por exemplo, é fazer um monitoramento diário. Fica como um plano de trabalho daquela pessoa no dia que ela está executando uma atividade. Então, eu tenho um dia de trabalho, então o que eu faço? Dentre as atividades que eu exerço, uma delas é fazer o quê? Monitoramento de um transformador e um motor elétrico utilizando um termovisor, certo? Isso lá você vai colocar na sua agendinha que todo dia você vai fazer. E aí você
fazendo isso, você vai pegar o resultado e vai colocar onde? Numa planilha ou num caderno, certo? Mas contanto que seja anotado. Precisa, porque isso depois a gente vai ter essa análise, que é o quê? Controle de dados e tomada de decisão. Então, eu tenho o levantamento de dados, certo? Aí, depois do levantamento de dados, eu vou ter o confronto. E depois do confronto, vem a tomada de decisão. Então, tudo isso que eu estou falando são etapas. E todas essas etapas, o conjunto todo é chamado de gestão. Lembra que eu falei lá no começo de gestão? Então, isso é gestão. Monitorar, controlar e tomar uma ação ou uma decisão. Que isso cai num processo chamado PDCA, né? Um processo de administração que é chamado de PDCA. Planejar, fazer, controlar e planejar, executar, controlar e agir. É o PDCA. Então, tudo isso aí que a gente vem falando, isso é um modelo de gestão, tá? E aí, planejamento das ações subsequentes. Então, esse planejamento aí vai envolver tomada de decisão. E isso pode ser a curto, médio ou longo prazo, tá? Então, tudo vai depender dos resultados que você encontrou na preditiva. Lembrando, nós estamos falando somente da preditiva. Beleza? Tranquilo? Então, tudo isso nós chegamos lá na ponta. Então, monitoramos, tudo mais, levantamos os dados. E agora nós devemos tomar o quê? Uma ação. E aí ela pode ser a curto, médio ou longo prazo. Tá? Certo? Planejamento das ações subsequentes. Subsequentes são ações em seguida. Então, nós temos as ações de controle. Então, veja, o que é o curto prazo? Ações emergenciais e também denominadas de soluções ótimas. Aquilo que se pode fazer para solucionar o problema no momento, em face da necessidade e de que se disponha. Então, o curto prazo é aquela situação que eu vou resolver já, né? Médio prazo, ações que toleram intervenções urgentes mais planejadas. A gente vai colocar no nosso plano de manutenção, porém, nós podemos executar isso daqui 15 dias. Então, estou tomando uma ação de médio prazo. E uma ação de longo prazo são ações que possibilitam intervenções programadas para o momento mais conveniente. Então, se a máquina está trabalhando numa situação um pouco mais forte, e aí não se pode parar aquela máquina ou equipamento para agora, e aí eu tenho como se fosse uma gordura. Eu tenho uma gordura. E aí o que acontece? Eu posso esticar um pouco mais essa minha manutenção. Mas tudo isso tem que ser feito planejado e controlado com todos os departamentos, tá? Relacionados àquele equipamento ou àquela máquina. Não posso tomar uma ação, uma decisão, simplesmente por tomar. Como eu falei para vocês já, uma palavra que vocês, profissionalmente, né, falando, uma palavra que vocês devem retirar do vocabulário, principalmente quando está falando com gerência, com chefia e tudo mais. Eu acho, não. Essa palavra você tem que eliminar. Por quê? Achismo não leva a lugar nenhum. Exatamente, né? Quem acha não tem certeza. Eu acho que leva dúvida. Então, quem acha não tem certeza, né? E aí, se você não tem certeza, você não pode falar uma coisa que você não sabe, né? Então, Alex,
Não tome decisão. Fale. Alex, Oi. aqui na empresa, a gente, quando faz esse serviço de longo prazo, a Oi, a gente costuma realizar uma JM, chamada Janela de Manutenção, e ela é programada justamente nesse longo prazo. Isso. Onde a gente tem a possibilidade de avisar a todos e dizer o que é que vai parar e quem vai influenciar e quem vai ser afetado com isso. Exatamente, isso aí. Isso é saber trabalhar ao longo prazo, né? É como se a gente tivesse uma gordurazinha, joga para frente, né? Tudo planejado, programado e com todos os envolventes sabendo, eles precisam saber, tá? Todos, né? O Romário não tá aqui, né? Chega o Romário tava aqui, não tá não. Eu vi que ele tentou entrar, mas sumiu. Mas, por exemplo, às vezes a Semar indica parada programada aí de algum transformador para fazer manutenção, alguma outra coisa. E aí o que acontece? Aí eles avisam. Então, veja, isso é trabalhar ao longo prazo, tá? Isso é trabalhar ao longo prazo, certo? Beleza? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Definição do que deseja monitorar no item, né, no processo. Então, monitoramento de um rolamento X do motor rotativo XY da linha de produção XYZ. Tá? Então, isso aqui é o início, tá? É o início, é um esboço para que eu possa começar a fazer um planejamento de uma manutenção preditiva. Eu preciso ser preciso, tá? Ah, não, eu vou, sei lá, vou fazer. Fazer o quê? Certo? Então, assim, uma coisa que vocês agora precisam se habituar é ser pessoas detalhistas, tá? Detalhistas. Você tem que conhecer. Não tenta dar uma volta. Tem uns que eu já percebi que tentam dar uma rodeada assim para cercar o Lourenço, né? E não sei o quê. E fica rodando igual o peão e não sai do lugar, tá? Não se preocupe que eu vou passar a atividade já para fazer. Ah, achou que eu não ia passar, né? Ó. Determinação da grandeza variável do processo, que melhor retrate o que você deseja monitorar. Então, veja. O caboclo aqui, ele quer monitorar o rolamento, tá? Bem, se ele vai monitorar o rolamento, aí eu preciso pensar. Bem, o que eu posso monitorar, controlar quando se trata de rolamento? Então, eu vou controlar o quê? A vibração. Então, essa é a grandeza, ou a variável do processo, tá? Aí, próximo item, ó, então eu posso fazer por fase, tá? Por fase. Primeira fase, definir o que será monitorado. Segunda fase, qual é a grandeza desse item a ser monitorado? Aí vem a terceira, especificação do instrumento adequado para a aquisição das informações, que é a variável. Então, vejam. Eu já defini a grandeza que eu vou controlar. Essa grandeza que eu vou controlar, com qual instrumento eu poderei controlar aquela variável? Certo? Então, veja, ó, aí ele marcou aqui, ó, medidor de vibração da marca XYZW ou acelerômetro. Tá? Aí vem a próxima fase, ó. Então, nós estamos dividindo isso em 4 fases. 4 fases. Certo?